E o Vascão da Gama, irmão? A gente pode até explicar essa questão do Maracanã, né? Da questão da licitação, que tá sim em andamento. Tem muitos trâmites burocráticos. A tradução tá tudo embarreirado, mas tá travada a negociação. E assim, o consórcio que o Vasco faz parte tem o nome de Maracanã para todos, né? Maracanã para todos. E no domingo, o Vasco entrou em campo no Maracanã com uma camisa escrita assim, Maracanã para todos, e gerou um desgaste. E aí, mesmo sendo o mando agora do Nova Iguaçu, né, o consórcio embarreirou, não quis, travou até onde deu, e aí Nova Iguaçu tinha que buscar outros meios, junto com o Vasco, obviamente, e junto com a federação, e levou o jogo para Volta Redonda. Então o jogo de domingo, atenção, vai ser em Volta Redonda, 4 horas da tarde, a semifinal do Campeonato Carioca. E aí uma outra informação que vale a pena a gente falar é sobre o Marlon Freitas, porque isso volta pro noticiário, porque o Botafogo só aceita vender o Marlon Freitas. O Vitor até falou na abertura do programa, né? Tem outras negociações aí e tal, mas o Botafogo não liberaria o Marlon Freitas. O Vasco já excedeu o orçamento da primeira janela. E aí tentaria buscar o empréstimo com opção de compra. Informação até do nosso colega Lucas Pedrosa. O Botafogo quer 5 milhões de euros e o Vasco não teria essa grana agora para contratar o Marlon Freitas. Mas o Vasco quer um volante, né? Perdeu nomes, a gente sempre fala aqui do Paulinho e do Jair, que praticamente perderam a temporada. E o Vasco enxerga no Marlon Freitas uma opção. De fato, há um interesse do staff do jogador em buscar negociações para o Marlon Freitas. Eu falei isso na semana passada aqui, informação nossa, quando tentaram desmentir a informação que surgiu. De fato, sim, informação nossa, eu garanto isso, há o interesse, né? Ele tá insatisfeito no Botafogo, não é isso. Se surgir uma oportunidade boa, ele tá disposto a sair. Eu acho que é uma questão que faz parte. Então, essa é a questão de momento. O Botafogo quer apenas vender os direitos econômicos do Marlon Freitas e o Vasco tentaria um empréstimo com opção de compra. Isso é o que tá travando a negociação nesse momento pelo Marlon Freitas, mas o Vasco quer, de fato, um volante para esse elenco, para a sequência da temporada, meu parceiro Bruno Azevedo. Valeu, Breno. Não é muito comum, né, essa transferência de jogador para outro rival do mesmo estado, mas pode acontecer pelo jeito, né, Não Vitor? é muito comum nos clubes associativos. A gente está entendendo agora como funcionam as SAFs. Uma SAF, E as SAFs visam lucro. Então, se o Botafogo entender que vale a pena vender o Marlon Freitas, se o Vasco entender que o Marlon Freitas pode ser útil pro elenco, acho que a questão passional não vai entrar na negociação. A questão é muito mais esportiva do que... são duas empresas, né? São duas empresas buscando melhores ativos para sua respectiva equipe. Agora, entendo que o Marlon vai perder espaço no Botafogo diante das contratações, principalmente o Gregory, né? O Gregory chega para jogar. E entendo que o Vasco precisa de um jogador para essa posição. O Vasco tem tido dificuldades para encontrar o meio-campo ideal. Quando a gente achou que tinha encontrado com o Zé Gabriel, Galdames e Payet, os jogos nos desmentiram, né? Então entendo que é um bom movimento do Vasco, sim. Agora, tem que pagar, né? Tem que chegar junto financeiramente. Acabei de falar, uma negociação entre SAFs. Então não vai ter bondade nessa história. Vai ter uma negociação entre duas empresas. Eu acho que seria uma boa pro Vasco, o Marlon Freitas. Gosto do futebol dele, viu, Vitor? É bom jogador. E a torcida do Botafogo ainda tá muito chateada, né? Por conta do ano passado. Tá piscadinha. De repente, novos ares podem ser úteis aí pra carreira dele. Verdade. O Léo Jardim, convocado pelo Dorival Júnior, deveria agradecer. Aí ele coloca aqui relacionado o Vasco, né? O Vasco. O time tá muito exposto. Consequentemente, o goleiro recebe mais chutes na direção dele. E ele mostrou a capacidade de fazer todas essas defesas. Foram mais de 10 no jogo do final de semana, né?